se a gente for falar do tema contrato de trabalho. Ju, você acha que dentro do tema contrato de trabalho, pode aparecer dentro do tema contrato de trabalho algum assunto assim que você acha que é importante para a prova? Claro, claro que pode aparecer. Contrato de trabalho, se você quiser dar uma olhada na CLT, o capítulo começa no artigo 442 e vai a partir do 442 e seguintes da CLT. Aqui, na verdade, eu vou destacar duas coisas para vocês que eu acho que pode aparecer na sua prova. A primeira delas, o artigo 443, ele sofreu uma alteração com a reforma trabalhista e foi incluído o artigo 452-A da CLT. 443 foi alterado, 452 é novo. Então, a reforma trabalhista foi lá e trouxe um tal contrato, vê se você já ouviu falar, um contrato intermitente, né? O que é o contrato intermitente? Esse contrato intermitente, ele pode aparecer para a gente na prova. Ele veio como uma coisa nova dentro da relação, né, aqui nossa. O que é o tal contrato intermitente? O 443, ele vai explicar para a gente o que é o contrato intermitente e aí ele vai entrar em cena. O 443, tanto no caput, quando fala do contrato intermitente, é um contrato de trabalho intermitente, e o parágrafo 3º também define o que é. Deixa eu só lhe falar uma coisa no contrato intermitente. Você já anotou aí na tela, 443, caput, parágrafo 3º da CLT. Escuta. Intermitente não é uma coisa assim, acontece, não acontece, acontece, não acontece. A intermitência traz aquela coisa assim, ó, intermitente. O que é o contrato intermitente? Ele é empregado, portanto, ele é empregado, é subordinado, mas tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha. É isso mesmo, olha a intermitência, trabalha, não trabalha, trabalha, não trabalha. Quando ele trabalha, ele recebe. Quando ele não trabalha, ele não recebe. Ju, quem vai aceitar? Não importa quem vai aceitar, é você saber que tipo de contrato que é. Esse contrato é bom ou ruim? Não importa agora. Pode ser contratado assim? Pode. Quem é contratado no contrato intermitente sabe exatamente que está sendo contratado para esse tipo de contrato, porque ele é todo diferente. Ju, me dá um exemplo? Dou vários. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vedada contratação de aeronautas. Tirando os aeronautas, você pode imaginar vários exemplos aqui para o contrato intermitente. Combinado? Tá. Ju, como é que, se o contrato é intermitente, tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha, como é que ele vai saber quando que ele tem que trabalhar? Eu já disse assim para vocês, ó, para esse tipo de contratação, é vedado para contratação de aeronautas. Tirando os aeronautas, eu posso ter o quê? Eu posso ter qualquer exemplo aqui que você imaginar. Tá bem, Ju, se tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha, como é que eu vou saber mais sobre o contrato intermitente? 452-A da CLT. Quando você chegar no 452-A, ele vai trazer algumas regrinhas para a gente desse contrato intermitente. Já falo, a contratação é expressa e por escrito. Então, eu tenho que saber que essa pessoa está sendo contratada no contrato intermitente para ele saber que esse é o tipo de contratação todo especial. O 452A diz assim, já que quando eu preciso da pessoa, eu chamo, o parágrafo 1º diz assim, empregador, quando você precisar, então, do empregado, você vai ter que comunicar a esse empregado que você precisa dele, tá? Então, essa comunicação, ela tem que ser feita com a antecedência de, no mínimo, ou seja, pelo menos, tem que ser 3 dias corridos de antecedência. Pelo menos 3 dias antes de eu precisar dele, eu tenho que chamar. Aí eu já te falo logo, eu vou mudar a ordem dos parágrafos só para você entender. O parágrafo 3º do 452A diz assim, ó, ele pode recusar. Ele pode recusar? Pode. Se ele pode recusar, admite a recusa, né? Ele pode ter a recusa, ok? Então eu tenho que ter um prazo para ver o que ele vai responder, para ver ali diante daquela situação. Pode recusar? Pode. Juiz, se ele falar eu não vou, descaracteriza o contrato? Não, não descaracteriza. Agora volta ao parágrafo 2º, que eu já disse para você que ele pode recusar. Então, na verdade, o empregado, quando ele recebe essa comunicação, o empregado, ele na verdade tem um prazo para responder. Qual é o prazo que ele tem para a sua resposta? O prazo que ele tem para dizer se vai ou não é de 1,
dia útil. Ele tem um dia útil para dizer se aceita ou não aceita. Ju, ele pode recusar? Pode recusar, ok? Então, não tem problema nenhum, ele pode dizer sim, eu vou, ou então ele vai falar não, eu não vou. Agora preste atenção. E se ele não disser nada? O parágrafo 2º diz, se nesse prazo da resposta ele ficar em silêncio, preste muita atenção, o silêncio é igual a recusa, tá bem? Se ele não falar nada, ele tem um prazo para responder e ele fica quieto, silêncio é igual a recusa. Por que o silêncio é igual a recusa? Porque o parágrafo 4º desse artigo diz que se ele diz que vai e não aparece, não apresenta um motivo muito forte e muito justo, tem uma multa bem pesada que ele vai pagar. Ju, aonde está tudo isso? Isso aqui está lá no artigo 452A da CLT, eu estou chamando a atenção porque se você não conhece, para você olhar para ele. Eu levei vocês no contrato intermitente, pode ser questão da sua prova. O contrato intermitente, ele só ganha pelo que ele trabalha. Quando você continuar a leitura, se você não conhece ainda, você vai ao 452A, se agora não está lembrando muito, vai de novo, o seu objetivo agora é revisão. Vai no 452A, ele vai dizer, ó, ele tem os direitos trabalhistas, mas na proporção do tempo que ele trabalha. Então, ele só trabalha se ele recebe. Olha o seu artigo e você vai visualizar esta nova modalidade de contratação que veio pela reforma trabalhista e pode cair na sua prova. Combinado?